Quando o tédio bate a porta, a ciência está lá para nos lembrar da incrível maravilha que é o mundo em que vivemos. Vou te apresentar 7 fatos científicos que você não sabia e te farão surtar. Se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo, demonstre seu apoio ao nosso trabalho. Segure firme, porque estamos prestes a explorar o inimaginável. Número 1. Universos paralelos. No intrigante livro A Realidade Oculta, o renomado físico de divulgação científica Brian Greene desvenda 9 teorias fascinantes da matemática e da física que nos conduzem a uma conclusão verdadeiramente extraordinária. Universos paralelos são uma realidade plausível. Isso implica que em algum lugar do vasto cosmos, cópias exatas de você estão vendo este mesmo vídeo, vivendo vidas paralelas em galáxias distantes. A explicação por trás dessa ideia envolve a infinitude do universo e a limitação das combinações possíveis de partículas dentro dele. Nesse contexto, é inevitável a existência de uma segunda Terra, uma réplica perfeita da nossa, mas situada tão distante que nossa visão cósmica jamais poderá alcançar. Essa perspectiva desafia profundamente nossa compreensão da existência e do espaço-tempo, oferecendo um vislumbre das incríveis possibilidades que o multiverso pode abrigar. 2. O Teorema de Fermat. Em 1637, o renomado matemático francês Pierre de Fermat deixou o mundo perplexo com uma notação marginal que continha seu último teorema. Nela, Fermat afirmava ter uma prova espetacular, porém, que não caberia nas margens do livro em que estava escrevendo. Esse enigma desafiou a comunidade matemática por séculos, criando um mistério que parecia insolúvel. A saga para desvendar o enigma do Teorema de Fermat durou impressionantes 385 anos. Foi somente em 1995 que o matemático britânico Andrew Wiles, após uma árdua e apaixonante jornada intelectual, conseguiu solucionar esse quebra-cabeça matemático extraordinário. Wiles dedicou anos de sua vida a esse desafio, superando obstáculos intelectuais que pareciam intransponíveis. O aspecto mais fascinante dessa história é que, junto com sua anotação, Fermat deixou o seguinte comentário: descobri uma prova maravilhosa para este teorema, mas ela não cabe nessa margem. No entanto, é improvável que ele tenha, de fato, encontrado uma solução com o conhecimento disponível em sua época. 3. Previsão inconsciente. Muitas vezes, somos surpreendidos pelo fato de nossos cérebros já terem tomado decisões antes mesmo de termos consciência delas. Isso revela uma incrível complexidade em nossos processos mentais. Um estudo realizado na Itália oferece uma esclarecedora perspectiva sobre esse fenômeno fascinante. Nesse estudo, realizado em Vêneto, na Itália, em 2007, cidadãos indecisos sobre a expansão de uma base militar dos Estados Unidos na região se tornaram protagonistas involuntários de uma investigação intrigante. Os psicólogos Silvia Gaudi e Luciano Arcuri, da Universidade de Veneza, conduziram um experimento que jogou luz sobre como nossas mentes podem operar em níveis inconscientes e, por vezes, surpreendentemente precisos. O experimento consistiu em apresentar a 129 voluntários com dúvidas uma série de imagens, algumas delas com referências explícitas às instalações militares em questão. A tarefa dos participantes era informar, através de botões, se eram favoráveis ou contrários à expansão da base. A reviravolta interessante aqui foi a velocidade com que as imagens foram apresentadas. Elas passaram tão rapidamente que a consciência mal teve tempo de registrar o que os olhos captaram. Foi nesse momento que algo notável aconteceu. No final do experimento, os resultados revelaram algo surpreendente. Aqueles que tinham sido contrários à base durante o experimento, sem a menor ideia do conteúdo das imagens, mantiveram a mesma posição quando confrontados com a decisão real no plebiscito. Em outras palavras, seus cérebros já tinham feito a escolha muito antes deles mesmos perceberem. Isso aponta para o fato de que nossas mentes podem, em muitas situações, discernir e decidir antes mesmo de nosso senso consciente entrar em ação. 4. Empatia em bebês. Surpreendentemente, a empatia, uma das características mais humanas, não é uma habilidade exclusiva dos adultos. Até mesmo bebês com apenas 6 meses de idade demonstram sinais dessa capacidade fundamental. Em um estudo realizado pela renomada Universidade de Yale, os resultados revelaram que bebês têm uma inclinação natural para escolher interagir com indivíduos altruístas em detrimento daqueles que atrapalham. Imagine-se observando bebês de 6 meses, ainda em seus primeiros passos na jornada da vida. Diante de uma cena teatral de 30 segundos, na qual um quadrado vermelho tenta subir uma montanha, esses bebês são apresentados a 2 personagens. Um triângulo amarelo que oferece ajuda e um círculo azul que faz de tudo para atrapalhar. O que os bebês escolhem revela muito sobre a natureza humana. O estudo surpreendentemente descobriu que aproximadamente 80% dos bebês optaram por interagir com o triângulo colaborativo. Essa preferência precoce por ajudantes em vez de atrapalhadores lança luz sobre a empatia como uma adaptação evolutiva essencial.
Esses resultados impressionantes demonstram que a empatia está profundamente enraizada em nossa biologia desde os primeiros estágios de nossa existência. Ela não apenas nos conecta às outras pessoas, mas também ressalta a importância da compaixão e da colaboração em nossa jornada como seres humanos. Portanto, a empatia não é apenas uma característica intrínseca, mas também uma janela que nos permite entender a essência da humanidade desde o início de nossas vidas. 5. Mosquitos mortais. É surpreendente e até mesmo chocante perceber que, em termos de mortalidade, os mosquitos superam em muito a capacidade destrutiva dos próprios seres humanos. Enquanto as guerras e a violência entre humanos resultam em aproximadamente 475 mil mortes a cada ano, os mosquitos se destacam como os verdadeiros campeões mortais do planeta, ceifando a vida de impressionantes 725 mil pessoas anualmente. Esse dado perturbador nos faz repensar nossa percepção de ameaças naturais e coloca em destaque a urgência de lidar com o controle desses insetos transmissores de doenças. A prevalência dessas criaturas minúsculas como assassinos em massa está relacionada às doenças que propagam, como malária, dengue, zika e febre amarela. Essas enfermidades têm um alcance global e afetam milhões de pessoas, especialmente nas regiões tropicais e subtropicais. Os mosquitos atuam como vetores dessas doenças, transmitindo os patógenos de uma pessoa infectada para outra, tornando-se assim uma ameaça formidável à saúde pública. 6. Chuva de diamantes. Saturno e Júpiter, os imponentes gigantes gasosos do nosso sistema solar, são palcos de um fenômeno verdadeiramente deslumbrante, a possibilidade de chuvas de diamantes. Nesses planetas, tempestades elétricas furiosas desempenham um papel crucial na transformação do metano, um gás comum em suas atmosferas, em carbono sólido, que, sob pressões e temperaturas extremas, se metamorfoseia em diamante bruto. Essa ideia por si só é tão fascinante quanto extraordinária, oferecendo um vislumbre de como condições cósmicas extremas podem dar origem a tesouros deslumbrantes. Entretanto, é importante ressaltar que a viabilidade desse processo é alvo de debates entre os cientistas devido às complexas questões termodinâmicas envolvidas. 7. Carbono 14 e testes atômicos. Os testes atômicos conduzidos durante a intensa era da Guerra Fria deixaram um legado notável, que transcendeu as fronteiras geopolíticas. Eles liberaram uma substância curiosa no ambiente, o carbono 14 radioativo, que de forma intrigante encontrou seu caminho para dentro de nossos corpos. Essa herança radioativa, longe de ser uma ameaça, se tornou uma valiosa ferramenta para a ciência. Com o carbono 14 incorporado em nossos tecidos e órgãos, os cientistas ganharam a capacidade de mergulhar profundamente na maquinaria interna do corpo humano. Esta substância peculiar passou a servir como uma régua biológica confiável, permitindo a medição da taxa de regeneração celular e a compreensão mais profunda dos processos que sustentam nossa vida. Imagine por um momento que o seu corpo é um intrincado relógio biológico, cujas engrenagens são compostas por células, tecidos e órgãos. O carbono 14, como uma sonda delicada, permite-nos observar de perto o movimento das engrenagens desse relógio. Ele nos ajuda a decifrar quanto tempo cada célula leva para se regenerar, revelando as taxas de regeneração de órgãos específicos. Por meio dessa descoberta, ganhamos uma visão sem precedentes de como o corpo humano funciona, de como ele se renova e se adapta ao longo do tempo. A análise do carbono 14 nos permitiu traçar uma linha do tempo biológica que vai além de qualquer outra régua de medição disponível. Você é o nosso grande patrocinador. Este vídeo exigiu muitas horas de trabalho, amor e dedicação para ficar pronto. Por isso, sua participação é o que nos mantém inspirados para nos ajudar a crescer ainda mais e atingir o maior número de pessoas com esse conteúdo precioso. Inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe este vídeo com outras pessoas, pois só assim o YouTube entenderá que você gostou desse conteúdo e ele será apresentado para mais pessoas. Agora, se você quer assistir um conteúdo tão bom quanto esse, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Obrigado por assistir e até a próxima!